Seja bem-vindo a Conversas Cristãs. Este é um espaço em que nós estamos procurando conversar e pensar um bocadinho sobre notícias que têm feito capa de jornal, de revista, etc. Que são notícias que, enfim, têm movido o interesse da população de um modo geral e olhar para elas do ponto de vista de um cristão. Como é isto? Ou seja, é alguém que acredita na Palavra de Deus, acredita na Bíblia, guia-se pela Bíblia como a sua base para a vida, aquilo que queremos e aquilo que nós praticamos. Recentemente nós fomos surpreendidos com uma situação, com algum drama que aconteceu no nosso país, nesta época de muito calor, de incêndios com alguma regularidade. Um fogo acabou por se aproximar e tomar conta de uma região de um canil, em Santo Tirso, e um número significativo de animais acabou por morrer. As contas, segundo tenho aqui uma ideia, aproximadamente 73 cães teriam morrido queimados durante este incêndio. O que acaba por acontecer é que, não havendo intervenção por parte das pessoas responsáveis, e no caso preservar estes animais, porque já de alguma forma estavam sob seu cuidado, a população local invadiu o local para resgatar os animais, e desta forma foram resgatados um número muito significativo de animais. Alguns foram mesmo adotados por parte destas pessoas que foram ali resgatá-los, outros foram colocados em outros locais para tomar conta dos animais. Esta notícia acabou por ter impacto, apareceu várias vezes, enfim, foi motivo de muita informação, causou muita indignação e depois também houve repercussões no sentido de indignação popular contra os donos deste abrigo e também, depois, mais tarde, mesmo atitudes de violência para com donos de outros tipos de abrigo ali por perto, Santa Maria da Feira, etc., com, digamos, a justiça popular a querer fazer punir estas pessoas porque não estavam a tomar conta destes animais sobre os quais tinham assumido sua responsabilidade. Esta notícia chama-nos a atenção porque, mais uma vez, ela trabalha com algo que é muito interessante e para um cristão ela é fácil de perceber. A indignação contra aquilo que estava a acontecer faz parte daquilo que é muito natural ao ser humano. E é natural porquê? Bem, nós, como crentes em Cristo, cremos na Palavra de Deus e cremos que este mundo foi criado por Deus. E não somente que ele foi feito por Deus, mas este mundo foi criado por Deus e nós, humanidade, também fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus, o Criador, é também o cuidador. E dentro daquilo que é tomar cuidado, nós sabemos que por vezes, quando temos muita coisa para tomar conta, algumas coisas nós o fazemos de forma direta, outra nós podemos delegar, digamos, nós pedimos a alguém que tome conta. Isto pode ser tão simples quanto pedir para alguém que tome conta dos nossos filhos, quando vamos dar uma saída, as famosas babysitters, ou quando nós pedimos a alguém que tome conta da nossa casa ou que regue as nossas plantas, porque nós vamos estar de férias. Até algo mais sério, que nós temos uma empresa, uma entidade, alguma coisa em que nós precisamos delegar parte da responsabilidade a alguém. Quando nós fazemos isto, atribuímos a esta pessoa a responsabilidade. Esta pessoa tem que fazer o trabalho bem feito, digamos assim, e eventualmente vai ter que dar contas daquilo que está a fazer. Nós queremos, biblicamente falando, que Deus criou o mundo e Ele colocou o mundo sob nossa responsabilidade. A Bíblia diz que ao criar o mundo, Deus deu ao homem a responsabilidade de tomar conta do jardim e trouxe a ele os animais para que ele os pudesse nomear. Isto significa assumir autoridade, porque no Antigo Testamento e no contexto dos povos orientais, dar o nome significava assumir responsabilidade. Então o homem recebeu esta responsabilidade sobre a terra. Por isso, temos repetido algumas vezes aqui, e a nossa primeira conversa cristã foi sobre este tema, a questão da preservação da natureza, que esta é a responsabilidade do homem e responsabilidade do cristão que vive e segue a Palavra de Deus. Nós devíamos ser os primeiros ecologistas, os que estão na linha da frente daquilo que é verde, porque é a nossa responsabilidade, nós compreendemos isto. Primeiro mandato de Deus é tomarmos conta da natureza. Então esta indignação para com aquilo que aconteceu, este sofrer para com o ver a morte destes animais, o entender que isto é nossa responsabilidade, é algo que o cristão compreende e deve assumir esta responsabilidade de forma direta, porque afinal de contas a nós foi-nos dada esta responsabilidade de tomar conta. Deus nos deu e nós temos que prestar contas eventualmente a Ele daquilo que foi feito. Então, aqui uma palavra de elogio àqueles que, ousadamente, mesmo pondo em risco
eventualmente a sua integridade física, assumiram a responsabilidade de entrar e tomar conta e libertar estes animais. Realmente, uma palavra de tristeza e de responsabilidade sobre aqueles que tomam conta ou que deviam tomar conta destes animais e que não os fazem, porque isto é grave do ponto de vista que alguém que entende biblicamente a nossa responsabilidade. No entretanto, há também aqui algumas palavras que são necessárias e chamadas de atenção. Infelizmente, parece que nós não conseguimos, como seres humanos, fazer o bem sem errar. E se podemos elogiar o ter sido feito algo para tomar conta destes animais e assumir a responsabilidade de os salvar de uma morte atroz, nós evidentemente temos que a seguir dizer: não podemos tomar a justiça nas nossas mãos. E a violência que foi feita contra pessoas, mesmo que estejam erradas, não é a forma certa de agir. Nós não estamos a beneficiar a natureza nem a ajudar a preservação destes animais ao tomarmos uma atitude de violência para com pessoas. Isto é agir da mesma maneira, isto é continuar a mostrar aquilo que é o ruim no coração humano. E mais uma vez eu digo, é pena que nós, mostrando aquilo que temos de bom, infelizmente parece que não conseguimos ficar por aí. A seguir temos que fazer aquilo que é mau e agir de forma errada. É preciso que, como crentes em Cristo, nós digamos aqui algo muito simples e muito direto. Primeiro, nós devemos preservar a natureza e devemos respeitá-la. Segundo, nós não devemos endeusar a natureza. Infelizmente, o homem parece que não consegue ficar dentro dos limites daquilo que é o bom e acaba sempre por cair naquilo que é o exagerado. E vemos a natureza sendo endeusada, a Terra, o planeta sendo falado como uma espécie de deusa-mãe. Nós olhando para a natureza como se ela fosse ela a tomar conta de nós, quando na verdade não é isto que acontece. Nós não podemos adorar os elementos da natureza como os povos pagãos que adoravam o sol, a lua, as estrelas e viam a natureza de alguma forma como uma deusa da qual deviam depender. Muitos dos cultos da antiguidade tinham a ver com isto. Nós, como filhos de Deus, seres criados pelo Senhor, com a responsabilidade de estar aqui na terra para espelhar, refletir a grandeza de um Deus que cria e que toma conta, devemos amar aquilo que Deus fez. Devemos olhar para aquilo que Deus fez como inclusive forma de nós o conhecermos um bocadinho. Devemos respeitar a responsabilidade que Ele nos deu. Mas não podemos cair no risco de tornar os animais ou a natureza algo superior à própria humanidade, porque isto não pode ser. É verdade. Estas pessoas que assumiram a responsabilidade em tomar conta destes animais, que bom, fizeram muito bem. Mas será que têm a mesma sensibilidade para com, talvez, até os seus próprios parentes em dificuldade? Em filhos, talvez, de pessoas que estão em necessidade, talvez em idosos da sua própria família que estão a viver em momentos de angústia e de necessidade. A nossa humanidade, hoje em dia, parece não conseguir ter equilíbrio. E se, por um lado, tem sensibilidade para algumas coisas, e deve tê-lo, parece que perde a sensibilidade sobre outras que até são mais importantes. A mesma sociedade que é capaz de mostrar-se muito preocupada com tomar conta destes animais que estavam em risco de vida, é a mesma sociedade que aceita que o aborto constantemente e diariamente mate centenas e milhares de crianças por nascer no mundo inteiro indefesas. E que vai, no nosso Ocidente, cada vez mais defendendo a existência da eutanásia, ou seja, da pura eliminação daqueles idosos que estão aqui nos dando talvez algum trabalho, estão incomodando, então vamos simplesmente nos ver livre deles. É preciso que haja equilíbrio e que nós percebamos aonde é que nós devemos estar. Pelo lado da vida, sim, preservando a vida dos animais, tomando conta da nossa natureza, procurando guardar as espécies, mas também lutando pela vida daqueles que ainda não nasceram, mas que são seres vivos em todo o seu potencial. E aqueles que já viveram uma vida inteira e que precisavam de cuidado, de carinho, de atenção. Isto, sim, faz parte de uma visão equilibrada que nós, como cristãos, devemos ter, porque assim compreendemos que a palavra de Deus nos diz e ela é a nossa base de vida, de fé e de prática.